Essa é a história de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, com adaptação minha. Capítulo 1. Alice estava sentada do lado da irmã, no jardim, sem fazer nada. O dia estava quente e ela sentia uma preguiça enorme. De vez em quando, ela olhava para o livro que a sua irmã estava lendo. Mas aquilo já estava ficando chato. Eu não acho a menor graça em ler um livro que não tem figuras. Ela resmungava. De repente, Alice viu um coelho branco com os olhos cor-de-rosa passar bem na sua frente. Ela não achou tão estranho o fato do coelho passar falando para ele mesmo. Eu tô atrasado! Mas, quando ele tirou do bolso do colete um relógio e olhou as horas, Alice se levantou. Ela nunca tinha visto um coelho usando colete e olhando o relógio. Ela ficou então curiosa e correu atrás do coelho, que entrou numa toca muito grande embaixo da cerca. Alice se abaixou e continuou seguindo o coelho, e ela nem pensou como é que ela ia fazer para sair dali. Aquela toca parecia um túnel. Alice foi engatinhando rápido atrás do coelho, mas, de repente, parece que o chão sumiu. Aquele túnel tinha virado um poço e agora ela estava caindo lentamente num buraco que era muito escuro, como se ela estivesse flutuando no ar. Tinha um pouquinho de luz entrando pela parte de cima e iluminava um pouquinho as paredes daquele poço. Então, se acostumando com aquela escuridão, Alice viu um monte de livros na parede, e cristais, e louças, tudo muito organizado. Então ela esticou a mão e pegou um pote onde estava escrito geleia de laranja. Só que ele estava vazio. Um pouco mais para baixo, ela colocou de volta e continuou caindo devagar. Onde é que será que eu vou parar? Quantos quilômetros eu já caí? Será que eu estou chegando perto do centro da Terra? Ela perguntou em voz alta, porque Alice sempre pensava falando em voz alta. Então, ela se lembrou das aulas que ela tinha na escola e continuou falando. Se eu ultrapassar o centro da Terra, quem sabe eu chego do outro lado. Daí eu vou precisar perguntar em que país que eu estou. Será que é na Nova Zelândia? Ou então pode ser na Austrália. Se eu não encontrar ninguém, eu vou procurar o nome do país em alguma placa. Ah, deve ter essa informação escrita em algum lugar. Alice continuou caindo. E como ela não tinha nada para fazer enquanto caía, ela continuou pensando em voz alta. Ah, a minha gatinha Diná vai sentir saudades de mim hoje à noite. Tomara que alguém se lembre de colocar leite morno na sua tigela. Ah, minha Diná, como eu queria que você estivesse aqui comigo! Se sentindo meio chateada com a velocidade muito lenta daquela queda, Alice cochilou e sonhou que estava passeando com Diná, de mãos dadas. A gatinha caminhava do lado dela, de pé, se equilibrando só nas patas traseiras. De repente,
Alice aterrissou num monte de folhas secas e acordou. A queda finalmente tinha terminado. E percebendo que ela não tinha se machucado, ficou de pé e olhou para cima. Estava tudo escuro. Então ela viu um outro túnel bem na sua frente, por onde o coelho entrou correndo, dizendo: Está ficando tarde! Está ficando tarde! Alice saiu correndo atrás dele, mas o túnel fez uma curva e o coelho desapareceu. E ela então ficou sozinha dentro de uma sala comprida, com o teto baixo, cheia de pequenas lâmpadas. Em volta tinha um monte de portas de vários formatos, de muitas cores e de muitos tamanhos. Alice tentou abrir todas elas, mas todas estavam trancadas. Como é que eu vou fazer para sair daqui? Ela perguntou. Então ela foi até o meio da sala, onde tinha uma mesa de vidro pequena, com 3 pernas. Alice chegou perto e viu uma pequena chave dourada em cima da mesa. Ela se animou e tentou abrir de novo as portas, mas as fechaduras eram muito maiores do que aquela chave pequena. Então ela viu lá no cantinho da sala uma cortina bem baixinha que escondia uma portinha bem pequena de 40 centímetros. Ela tentou usar a chave e dessa vez a porta abriu. Alice se deitou no chão e olhou para onde dava aquela portinha. Ela dava para um corredor bem estreito. Lá no final do corredor dava para ver que tinha o jardim mais lindo que Alice tinha visto. As flores eram belíssimas, tinha muitos pássaros e muitas fontes de água. Ah, como eu queria estar lá nesse jardim! Ela falou. E ficou ali deitada, olhando mais um pouquinho as borboletas, o cheiro das plantas que vinha pelo túnel. E ela percebeu então que não dava para entrar naquele túnel, nem mesmo a sua cabeça passava pela entrada. Então ela voltou para a mesinha de vidro. Ah, quem sabe? Talvez tenha um manual de instruções que me ensine a encolher para poder visitar aquele jardim. Ela pensou. Dessa vez, ela viu uma garrafinha que também estava na mesa. E ela tinha certeza que essa garrafinha não estava lá antes. Preso na garrafinha tinha um rótulo que estava escrito: Beba-me. Alice examinou bem para ver se não estava escrito veneno em lugar nenhum. Eu não vou sair bebendo só porque está escrito para eu beber. Como ela não encontrou nada escrito que mostrasse perigo, ela decidiu arriscar e bebeu tudo. Ela gostou. Tinha sabor de torta de cereja, creme de baunilha, abacaxi e torradas quentinhas feitas na hora. Nossa! Opa! Que sensação estranha! Parece que eu estou encolhendo! Ela falou logo que terminou de beber o conteúdo da garrafinha. De uma hora para outra, Alice ficou com 25 centímetros de altura. Ela pulou de alegria quando percebeu que estava do tamanho certinho para atravessar aquele túnel e chegar naquele jardim. Mas, quando ela chegou na porta, lembrou que ela tinha esquecido a chave em cima da mesa. Só que agora ela não alcançava mais o alto da mesa. Então ela tentou escalar a mesa como se fosse uma montanha. Mas
ela sempre escorregava e caía no chão de novo. Quando ela não aguentava mais de tanto esforço para tentar subir, Alice começou a chorar. Vamos, pare de chorar. Isso não vai adiantar nada. Ela falou para si mesma. Alice costumava fingir que ela era duas pessoas e ela dava conselhos para si mesma. Nessa hora, ela enxugou as lágrimas e começou a olhar em volta para ver se encontrava alguma solução. Então ela notou uma caixa pequena embaixo da mesa. Abriu e encontrou um bolo pequenininho enfeitado com frutas secas. No bolo tinha uma etiqueta escrita: "Coma-me". Alice pensou um pouco e falou: Se eu comer e crescer, eu vou alcançar a chave de novo. Depois eu bebo algumas gotas que ficaram lá no fundo da garrafa, para eu encolher de novo. Se eu beber e diminuir mais ainda, eu consigo passar até debaixo da porta. De qualquer forma, eu vou entrar no jardim. Ela comeu um pedaço e colocou a mão na cabeça. Será que eu estou crescendo? Pensou ela. Esperou um minutinho e viu que estava tudo igual. Na verdade, não acontece nada de extraordinário com as pessoas que comem bolo. Mas, a essa altura, Alice já não achava mais graça nenhuma nas coisas normais. Por isso, ela comeu o bolo inteiro. Uau! Que coisa estranha! Gritou Alice enquanto ela estava crescendo sem parar, até atingir 2,5 metros de altura. Eu quase nem consigo enxergar os meus pés! Alice cresceu tanto que bateu a cabeça no teto. E depois ela precisou ficar sentada no chão. Então ela engatinhou até a mesa e pegou com a pontinha dos dedos a chave dourada. Mas, quando ela chegou perto daquela porta pequenininha de novo, ficou desanimada. A única coisa que ela conseguia fazer era ficar deitada, olhando o jardim com um cantinho de um dos olhos. Ela nunca ia conseguir passar por aquele túnel. E naquela hora, Alice começou a chorar. Pare com isso! Uma menina desse tamanho chorando! Ela falou para si mesma. Mas não adiantou nada e ela continuou chorando. Chorando até que uma poça enorme com 10 centímetros de profundidade, feita com as suas lágrimas, se formou no meio da sala. Então Alice escutou um barulho vindo de um canto que estava muito escuro. Enxugou o rosto e olhou bem para ver se enxergava aquela parte escura da sala. Era o coelho branco que estava chegando muito bem vestido, usando um par de luvas brancas numa das mãos e abanando um leque na outra. Ah, Duquesa! Duquesa! Ela vai ficar brava com o meu atraso! O coelho resmungava enquanto andava todo apressado. Alice, então, desesperada porque tinha virado uma gigante, resolveu pedir ajuda para o coelho. Senhor Coelho, por favor! Mas o coitado do coelho tomou um susto tão grande que gritou. Ele saiu correndo e largou as luvas e o leque e sumiu na escuridão de novo. Aquela sala estava muito abafada. Então Alice pegou o leque e começou a se abanar. Ai, meu Deus! Por que é que tudo tá tão esquisito hoje? As coisas estavam tão normais agora há pouco. Será que eu virei uma outra pessoa? Quem é que eu sou nesse mundo que
aqui é tão diferente? Alice ficou chorando para si mesma. Ela pensou e achou que talvez ela tivesse virado alguma das suas colegas de escola. Mas isso então deixou ela ainda mais desesperada. Eu não quero ter os cabelos da Ana. E eu também não quero viver naquela casa da Malu. Eu gosto de ser eu. Será que alguém vai aparecer e colocar a cabeça lá em cima e gritar para eu sair? Como seria bom alguém me chamar. Eu tô cansada de ficar aqui sozinha. Então, quando ela acabou de falar, ela olhou para baixo e viu que tinha vestido uma das luvas do coelho. Como é que eu consegui fazer isso? Será que eu estou encolhendo de novo? Então ela percebeu que agora ela podia caminhar sem bater a cabeça no teto. Ela chegou perto da mesa e viu que agora ela tinha 60 centímetros de altura e continuava diminuindo. Então ela percebeu que o que estava fazendo ela encolher era o leque do coelho, toda vez que ela se abanava. Jogou longe aquele leque antes que ela desaparecesse completamente. Essa foi por pouco. Ela ficou feliz porque ainda existia. Então ela correu para o jardim, porque agora ela estava do tamanho que dava para passar pelo túnel. Mas a porta estava trancada e a chave continuava em cima da mesa. Como é que eu fui devolver a chave lá? Falou ela, dando bronca em si mesma. De repente, Alice sentiu seu pé escorregando em alguma coisa úmida. E ela caiu dentro da lagoa de lágrimas salgadas que ela mesma tinha chorado. E ficou mergulhada até o pescoço. Eu disse para não chorar tanto, reclamou ela consigo mesma. Agora só falta eu morrer afogada nas minhas próprias lágrimas. Isso seria demais. Então ela escutou alguma coisa na água e foi nadando para ver do que se tratava. Primeiro ela pensou que era um hipopótamo ou então um leão marinho. Mas depois ela se lembrou que era pequena e que agora, na verdade, devia ser um rato, que assim como ela, tinha escorregado e caído na lagoa. Ela tentou se comunicar com ele, mas o bichinho não respondeu. Ele estava preocupado em nadar. Ele não deve falar a minha língua, pensou ela. Então, ela resolveu perguntar alguma coisa em francês. Ela se lembrou das lições de francês que teve na escola e falou: Où est mes chatets? Que ela achou que queria dizer: Onde está a minha gatinha? E o pobre ratinho então deu um grito de pavor e saiu nadando desesperado. Desculpa, eu esqueci que o senhor não deve gostar de gatos. Desculpou-se Alice. Eu odeio gatos! Eu odeio gatos! Alice ia contar sobre a sua gatinha Dinah e explicar o quanto ela era boazinha. Mas depois ela se lembrou que a brincadeira favorita da Dinah era pegar ratos. Então ela resolveu mudar de assunto. O senhor gosta de cachorros? Eu conheço um cachorro muito bonito que mora perto da minha casa. Ele tem um pelo todo marrom. O dono dele disse que ele é um ótimo caçador de ratos. Desculpa, falei mais uma vez. Mas então o rato já nadava a toda velocidade para cada vez mais longe dela. Senhor rato, por favor, volte. Vamos conversar de outras coisas, já que o senhor não gosta de gatos nem de cães. Está bem, vamos então para a beira da lagoa. E então eu digo para você
Por que eu não gosto desses bichos? Falou o rato, voltando agora. Você vai entender tudo. Alice nadou então até a margem. E só então ela percebeu que aquela lagoa estava lotada de bichos. Tinha um pato, um periquito, um filhote de águia e um monte de bichos que estavam seguindo ela. De repente, parecia que tinha formado uma reunião de bichos molhados bem na beira da lagoa. Os passarinhos nem conseguiam bater as asas de tão ensopados que eles estavam. Todos os bichos ficavam se chacoalhando para retirar o excesso de água do corpo. E todos reclamavam que estavam pingando e que estava muito desconfortável. Alguém aí tem uma ideia de como é que nós podemos nos secar? Perguntou então um periquito. Cada bicho então deu uma opinião, mas parece que ninguém sabia dizer coisa com coisa. Alice então tentou organizar aquele debate, mas todos os bichos estavam muito irritados e todos queriam falar ao mesmo tempo. Então, um pássaro que era diferente de todos, que tinha as asas muito coloridas, resolveu não dar bola para aquela bagunça e começou a desenhar uma pista de corrida redonda, cheia de raias, separadas para cada um correr. Vamos apostar uma corrida! Falou então aquele pássaro todo animado. E como é que isso vai deixar a gente seco? Perguntou então o rato, meio irritado. Confie em mim, senhor rato. Agora, todo mundo em seu lugar! A pista que o passarinho desenhou não tinha começo nem fim. Cada bicho se colocou numa raia e Alice também se colocou na dela. E todos começaram a correr, cada um no seu ritmo, sem pressa. Passou cerca de meia hora e todo mundo já estava seco. Então o pássaro colorido gritou: Acabou a corrida! Todo mundo então se sentou no chão, cansado. Até que alguém falou alguma coisa que parecia ser importante. Quem foi que ganhou a corrida? E aí começou de novo aquela confusão de bichos falando. Até que o pássaro colorido falou: Todo mundo ganhou! E todo mundo vai receber prêmio! E quem é que vai entregar o prêmio? Perguntou o periquito. Ela! É claro! Falou o pássaro, apontando para Alice. E todos os bichos então falaram: Nós queremos prêmios! Nós queremos prêmios! Completamente tonta, Alice colocou a mão no bolso e tirou um saquinho de balas. Ai, ainda bem que elas não se molharam com aquela água salgada, pensou ela. E ela começou a distribuir então as balas e deu certinho uma bala para cada bicho que participou da corrida. Mas ela mesma acabou ficando sem nenhuma. O rato, quando viu isso, não se conformou. Ela também precisa receber um prêmio. Mas é claro que sim! Disse o pássaro colorido. Eu não tenho mais balas, falou Alice, meio triste. Veja aí se você tem mais alguma coisa que possa servir de prêmio, falou o pássaro. Então Alice colocou a mão no bolso de novo e retirou lá de dentro um dedal. Os bichos todos acharam maravilhoso aquele prêmio e entregaram para Alice, fazendo uma cerimônia de entrega, com direito a discurso e muitos aplausos. Depois, todo mundo se sentou no meio da pista de corrida para saborear aquelas balas. Os bichos grandes reclamavam que as balas eram muito pequenas, enquanto os bichos bem pequenos estavam se engasgando com a bala. E de vez em quando alguém tinha que dar tapa nas costas para eles não se engasgarem. Quando todo mundo terminou de comer o prêmio, Alice pediu: Senhor Rato, me conta a sua história, aquela que você ia me contar sobre ter medo de G e
você. Ela falou, evitando dizer as palavras que iam deixar o rato com medo de novo. Então o rato se sentiu muito importante e começou a recitar um verso falando de fúria e justiça. Ninguém parecia muito interessado naquele verso, porque todo mundo estava muito cansado da corrida. Alguns bichos começaram a dormir. Até mesmo Alice começou a cochilar. Quando o rato percebeu, ele ficou muito ofendido. Vocês não estão prestando atenção! Gritou ele então para Alice. Ela pediu desculpas e falou para ele continuar. Mas então o rato virou as costas e foi embora, sumindo na escuridão. Ah, que pena ele ter ido embora! Falou o pássaro colorido. Alice também ficou triste e, de repente, ela sentiu uma grande saudade da sua gatinha Dinah. Ah, eu queria tanto que a Dinah estivesse aqui. Ela falou. Quem é a Dinah? Todos os bichos perguntaram. É a minha gatinha de estimação. Ela é muito carinhosa, vocês sabiam? E ela também é brincalhona. Ela caça ratos e passarinhos como ninguém. Falou Alice, sem se dar conta da bobagem que ela tinha acabado de dizer. Os passarinhos ficaram todos muito agitados e com medo daquelas palavras. Então aconteceu uma revoada geral. E Alice ficou sozinha novamente e voltou a chorar, sentindo-se muito chateada. Mas, de novo, ela escutou um ruído vindo de um canto da sala. Ela ficou animada na hora, torcendo para ser o rato que tivesse voltado para terminar de contar a história da sua vida. Mas era o coelho que caminhava e vinha pulando todo ansioso. Ele falava: Duquesa! Duquesa! Ela vai querer me matar! Eu preciso encontrar onde foi que eu derrubei! Alice logo percebeu que ele estava procurando pelas luvas e pelo seu leque. Ela olhou ao redor, mas tudo tinha ficado diferente desde que ela tinha caído naquele lago de lágrimas. A sala estava vazia. Não tinha a mesa de vidro, a chave dourada e nem aquela portinha que dava para o jardim estava mais lá. Quando o coelho viu, ele ficou muito irritado. O que está fazendo aqui? Deveria estar arrumando a casa. Vai já pra lá e procure as luvas e o leque. Alice nem pensou duas vezes. Ela saiu caminhando naquela direção que o coelho apontou. Ele deve ter me confundido com a sua empregada, pensou ela. E concluiu que o coelho deveria ser um chefe muito ruim, porque ele era muito rigoroso. Ah, por que será que eu obedeci o coelho sem pensar? Será que quando eu voltar para casa, a Dinah vai começar a mandar em mim? Alice encontrou uma casinha muito bonita e tinha uma placa onde estava escrito Coelho Branco, bem na porta. Ela bateu, mas ficou com um pouco de medo que a empregada verdadeira estivesse lá e se assustasse com ela. Mas ninguém veio atender. Então Alice resolveu entrar. E no quarto do coelho, ela encontrou uma cama muito bem arrumada, uma mesa pequenininha embaixo da janela, onde estavam as luvas e o leque do coelho. Ela pegou e já estava saindo, quando viu uma garrafinha cheia de alguma coisa em cima da mesa. Não estava escrito "Beba-me" dessa vez, mas ela disse em voz alta: Se eu beber,
Sei que alguma coisa interessante vai acontecer, como sempre acontece quando eu bebo ou quando eu como alguma coisa por aqui. Ah, eu vou arriscar. E então Alice colocou um pouquinho daquele líquido na sua boca. Foi só um golinho, mas foi o suficiente para ela crescer, até Alice ser forçada a sentar para não bater com a cabeça no teto. Só que o efeito daquela bebida não parava e ela continuou aumentando de tamanho e precisou ficar deitada de barriga para baixo, colocando um braço para fora da janela, o outro embaixo do seu corpo, e as pernas começaram a sair pela porta, uma pela porta da frente e a outra pela porta dos fundos. E agora, o que eu vou fazer? Perguntou então Alice. Depois de alguns minutos, ela escutou a voz do coelho vindo lá do lado de fora da casa. O que significa isso? Perguntou ele, assustado. Pelo jeito, significa uma mão e um par de sapatos, senhor coelho. Respondeu então uma voz, que deveria ser a da empregada verdadeira. Em pouco tempo, juntou uma multidão do lado de fora. Alice escutava várias vozes, dando um monte de palpites de como tirar ela de lá de dentro. Eles tentaram puxar, esticar, mas Alice só sentia cócegas. Ela era muito, mas muito maior do que todo mundo que estava ali junto. De repente, ela escutou o coelho dizer: Vamos ter que botar fogo na casa! Ah, se vocês fizerem isso, eu vou mandar a Diná pegar vocês. Gritou Alice desesperada lá de dentro. Daí ficou tudo silencioso e Alice ficou lá dentro esperando. Um tempo depois, as vozes começaram de novo e Alice escutou. Acho que um carrinho é suficiente! Vamos lá! Então Alice começou a sentir um monte de pedras serem atiradas nos seus pés e nas suas mãos. Mas ela não tinha como se defender, nem como se mexer. Foi então que ela percebeu que as pedras caíam na parte de dentro da casa e se transformavam em bolinhos. Se eu comer, será que eu vou diminuir? Pensou ela. E ela então abocanhou um bolinho que estava ali perto. E foi o que aconteceu. Ela ficou bem pequena dessa vez, com quase 8 centímetros. Na hora que ela parou de diminuir, abriu a porta da casa e enxergou um monte de pássaros, porquinhos da Índia, caranguejos e outros animais, além do coelho, é claro. Ela saiu correndo para não ser apanhada e foi parar no meio de um bosque com árvores muito altas. Quando parou de escutar aquela multidão atrás dela, Alice se sentou para descansar. O seu plano era voltar ao seu tamanho normal e tentar encontrar um caminho que levasse ela para aquele lindo jardim que ela tinha visto através da portinha. Mas como ela ia fazer isso? De repente, ela escutou um latido vindo lá de dentro do bosque. Um lindo cãozinho, todo peludo, corria na sua direção. Que fofo! Vem aqui, cachorrinho! Chamou Alice. E só então que ela percebeu que estava muito pequena mesmo e que o cachorrinho era muito maior do que ela. Alice ficou com medo que aquele cachorrinho machucasse ela. Então ela pegou um graveto
e jogou bem longe, e o cachorrinho saiu correndo atrás do graveto. Toda vez que ele voltava para perto de Alice, ela jogava outro graveto. Até que o cachorrinho ficou cansado e deitou para descansar com a língua de fora. Esta é a minha chance de escapar, Falou então Alice bem baixinho e correu devagarzinho, sem fazer barulho, no meio das árvores. Quando ela já estava longe do cachorrinho, Alice disse: Apesar de tudo, ele era um cachorrinho muito lindo. Alice estava com sede e ela precisava encontrar um pouco de água. Ela pensou também que, se bebesse alguma coisa na quantidade certa, ela ia voltar ao seu tamanho natural. Então ela começou a olhar para dentro das flores, das bromélias, das folhas, para ver se tinha um pouquinho de água. Mas deveria fazer muito tempo que estava sem chover, pois todas as plantas estavam secas. Então ela viu um cogumelo e resolveu examinar ele na parte de baixo. Quando ela olhou, ela viu uma lagarta azul de braços cruzados que estava descansando. As duas então ficaram se encarando por um bom tempo, até que a lagarta perguntou com uma voz arrastada de quem acaba de acordar: Quem é você? Alice começou a responder, mas ela estava com um pouco de vergonha. Eu não estou bem certa de quem eu sou. Eu sabia muito bem quem eu era, mas agora, depois de ter mudado de tamanho tantas vezes, eu não sei direito quem eu sou. Eu não entendo. É que muitas coisas esquisitas estão acontecendo. E por isso você não sabe quem é? Olha, Dona Lagarta Azul, eu não sei como explicar. Talvez a senhora nunca tenha sofrido mudanças, mas a senhora vai saber do que eu estou falando quando a senhora se transformar em borboleta, não acha? Não. Pode ser que a senhora pense de outra forma, mas para mim isso tá tudo muito esquisito. Pra você? Quem é você? Insistiu então a lagarta. Alice começou a ficar irritada com a lagarta e já estava indo embora quando ela chamou: Ei, não vá! Vamos conversar! Mas conversar sobre o quê? Perguntou então Alice. De que tamanho você gostaria de ficar? Eu não me importo muito com que tamanho eu gostaria de ficar. Eu só não gostaria de ficar mudando de tamanho toda hora, entendeu? Não sei. Respondeu então a lagarta. Bom, na verdade, eu queria ficar um pouco mais alta. 8 centímetros é muito pequeno. É um ótimo tamanho. Falou então a lagarta, que tinha se levantado e estava descendo do cogumelo. Ela tinha exatamente 8 centímetros. Não fique ofendida, Dona Lagarta. É que eu não estou acostumada a ser tão pequena. Falou Alice. A lagarta então foi se arrastando devagar pela grama e foi indo embora. Mas antes, ela falou para Alice: O cogumelo! O cogumelo! O que tem o cogumelo? Um lado faz crescer, o outro lado faz diminuir. Alice ficou olhando o cogumelo. Ele era tão redondo que ficava difícil saber que lado fazia crescer e que lado fazia diminuir. Então, ela decidiu dar um abraço no cogumelo, esticando bem
punha os braços o máximo possível ao redor dele para conseguir tirar um pedacinho de cada lado. Ela deu uma mordidinha em um dos pedaços e levou um susto. A cabeça de Alice foi parar bem no meio dos pés. Então, fazendo um esforço enorme, ela conseguiu levar um outro pedacinho do cogumelo para um outro lado da boca, porque ela estava desaparecendo pela metade. Os braços estavam ficando esmagados entre a cabeça e os pés. Ai, que sufoco! Alice falou desesperada. Mas daí o seu pescoço esticou tanto que ela não conseguia mais nem ver os próprios ombros. Tudo que ela conseguia enxergar era o céu azul e as copas das árvores do bosque que tinham ficado para baixo do seu queixo. Uma pomba passou voando e quando viu Alice, ela gritou. Calma, eu não sou uma cobra. Alice falou. As cobras me perseguem! Não adianta eu tentar esconder os meus ovos. As cobras sempre encontram. Eu pensei que vocês, cobras, não conseguissem subir em árvores tão altas. Eu já falei, eu não sou uma cobra. Eu sou uma menina. Alice falou, mas ela estava meio confusa. E meninas? Meninas comem ovos? Algumas meninas gostam de comer ovos, mas só se eles estiverem cozidos, ou então se os ovos estiverem fritos. Então suma daqui! Gritou a pomba desesperada, com muito medo de que os seus filhotinhos que estavam dentro dos ovos fossem fritos em óleo quente ou então fossem cozidos em água fervendo. Alice então foi andando com muita dificuldade no meio das árvores, até que ela se afastou do ninho da pomba, que tinha ficado lá com muito medo. Daí Alice resolveu comer um pedacinho do lado do cogumelo que fazia diminuir e depois um pedacinho do que fazia crescer. E ela foi tentando um pouquinho e o outro pouquinho até chegar no seu tamanho natural. E ela ficou feliz da vida porque tinha conseguido realizar a primeira parte do seu plano. Agora eu preciso encontrar um jeito de chegar naquele jardim tão bonito. Mas como é que eu vou fazer isso? Pensou então Alice enquanto ela caminhava pelo bosque. De repente, ela viu uma casinha de mais ou menos 1 metro de altura. Tinha um jardinzinho na frente e cortinas rendadas na janela. Eu não posso bater na porta do tamanho que eu estou. Eu iria assustar quem mora aí dentro. Ela falou baixinho. Então, ela resolveu morder mais um pedacinho do cogumelo até chegar a 20 centímetros. Alice ficou de longe olhando aquela casinha e viu um mordomo que era um peixe se aproximando. Isso mesmo, um mordomo peixe, porque ele tinha cara de peixe, mas ele estava vestido com um uniforme muito elegante e parecia ser um mordomo de alguém muito importante. Ele bateu na porta e um outro mordomo, que também estava vestido impecavelmente, só que dessa vez com uma cara redonda de sapo, veio abrir. Eles então se cumprimentaram, se curvando, fazendo uma reverência muito bonita. E fazendo também que as perucas brancas que eles estavam usando ficassem enganchadas uma na outra. Isso fez Alice dar muita risada. E ela correu então para se esconder no bosque, para que eles não escutassem que ela estava rindo.
Quando ela voltou, os dois já tinham conseguido soltar as perucas. E o mordomo peixe entregou ao mordomo sapo uma carta enorme do tamanho dele. É da rainha! Um convite para a duquesa ir jogar toque em boque no palácio. Toque em boque é um jogo com bolas de madeiras e tacos que devem fazer as bolas passar embaixo de alguns arcos. Então o mordomo sapo repetiu a frase que o mordomo peixe tinha falado e os dois se despediram, daquela mesma forma que eles tinham se cumprimentado e que deixou as suas perucas todas enganchadas umas nas outras. Daí o mordomo peixe foi embora e o mordomo sapo ficou parado lá na porta. Alice foi chegando perto e bateu na porta. Por que bateu? Se eu estou do mesmo lado que você. Perguntou então o mordomo sapo. Eu queria saber como é que eu faço para entrar aí nessa casa. Falou Alice. E o mordomo então não prestou muita atenção e continuou reclamando. Não tem sentido bater se estamos do mesmo lado. E ficou olhando para o céu sem nem olhar para Alice. Como é que eu faço para entrar nessa casa? Insistiu Alice. Eu vou ficar aqui até amanhã. Tem muito barulho lá dentro. E tinha mesmo. Tinha um barulhão vindo dentro da casa. Tinha choro, espirro e um monte de coisas quebrando. De repente saiu pela janela uma tigela de barro que tinha sido jogada. E ela atingiu o nariz do mordomo. Ele então viu se estava bem e falou: Vou ficar aqui até depois de amanhã. Tá bom, eu entendo. Mas será que o senhor pode me dizer como é que eu faço para entrar? Perguntou Alice, que já estava ficando irritada. E como ele não respondeu e continuou olhando para o céu, ela então empurrou a porta e entrou por conta própria. Quando Alice entrou pela porta, ela viu que a entrada levava direto lá para uma cozinha toda esfumaçada. A duquesa estava sentada em cima de um banquinho com 3 pernas e estava carregando o seu bebê, todo embrulhado em um cobertorzinho. Uma cozinheira mexia um panelão de sopa que devia ter muita pimenta, fazendo todo mundo espirrar, até Alice. Em um cantinho tinha um gato que sorria de uma orelha até a outra orelha. Alice, meio sem jeito, perguntou para a duquesa: Por que o seu gato ri? É um gato inglês, respondeu a duquesa. Eu não sabia que gatos ingleses sorriam, disse a menina. Nessa hora, a cozinheira apanhou um monte de objetos na cozinha, como panelas, frigideiras, colheres, tigelas, e jogou tudo em cima da duquesa, que parecia que não se incomodava com isso. Ela desviava de um objeto e do outro e continuava conversando. Depois apanhava tudo e jogava de volta na cozinheira. Todos os gatos sorriem, disse a duquesa. Alice ficou muito espantada com aquela cena e ficou preocupada com o bebê, que chorava sem parar. A duquesa, no meio do ataque da cozinheira, levantou, entregou o bebê para Alice e disse: cuide dele
enquanto eu me arrumo para ir jogar toque em boque com a rainha no palácio. Alice achou melhor tirar o bebê dali antes que ele se machucasse. Abriu a porta da casinha e correu com o bebê enrolado no cobertor pelo meio do bosque. E só então ela percebeu que não era uma criança, mas o bebê era uma estrela do mar. Era até difícil de segurar no colo, pois ele se mexia sem parar. Ajeitou num braço, no outro, da melhor maneira que ela conseguia e saiu caminhando. O que eu vou fazer com esse bebê estrela quando eu voltar para casa? Mas eu não podia deixar ele lá no meio daquela violência toda. Ele podia se machucar muito. Ouvindo isso, o bebê estrela fez um barulho. Alice achou estranho e abriu o cobertor. E viu que a estrela tinha se transformado em um porquinho. Ele pulou muito rápido do seu colo e entrou no meio do bosque, correndo entre as árvores. Ah, era um lindo porquinho, Disse Alice, e se sentou num tronco e ficou pensando. De repente, ela viu o gato inglês, que era sempre muito sorridente, olhando para ela lá do alto de uma árvore. E com medo que ele usasse as suas garras afiadas, ela resolveu então ser simpática com ele. Olá, senhor gatinho inglês. Ele sorriu ainda mais para ela e ficou mais à vontade. Você sabe como eu faço para sair daqui? Perguntou Alice. Isso depende. Para onde você quer ir? Disse o gato. Para qualquer lugar onde eu não fique perdida. Tanto faz o lugar? Tanto faz. Naquela direção mora o chapeleiro. Naquela outra você vai encontrar a casa da lebre maluca. Ah, eu acho então que eu vou procurar o chapeleiro. Eu não gosto de gente maluca. Ah, isso não importa. Os dois são loucos, assim como todos que estão aqui. Até você e eu. Como você sabe que eu sou louca? Se não fosse, você não estaria aqui. E por que você diz que é louco? Ao contrário dos cães, eu rosno quando estou feliz e abano o rabo quando eu estou bravo. Você quer dizer que ronrona, não rosna. Chame como quiser. Disse o gato, desaparecendo de uma hora para outra. Alice, então, resolveu ir na direção da lebre maluca. Ela já conhecia muitos chapeleiros, então a lebre pareceu mais interessante. E já que todos eram loucos mesmo, de repente, o gato apareceu de novo, bem na sua frente, e perguntou: O que aconteceu com o bebê? Ele virou um porquinho. Disse Alice, recuperando o seu fôlego. Foi o que pensei. Disse o gato, sumindo de novo. E assim que o gato sumiu, Alice voltou a caminhar. Mas ela levou mais um susto, porque o gato apareceu de novo na sua frente. Você tinha dito porquinho ou potrinho? Perguntou o gato. Porquinho.
Mas, por favor, não fique aparecendo e desaparecendo de repente. Você é quem manda, disse o gato, desaparecendo lentamente, parte por parte. Primeiro o rabo, depois o corpo, a ponta do rabo e, por último, aquele sorriso enorme. Não levou muito tempo até Alice encontrar uma casa com 2 chaminés em forma de orelhas compridas e o telhado coberto de pelo branquinho. Como a casa era grande, ela mordeu um pedacinho do cogumelo até chegar aos 80 centímetros e depois foi chegando perto, pensando se não teria sido melhor ela ter ido para a casa do chapeleiro. Alice deu uma volta em redor da casa e viu que a lebre e o chapeleiro estavam tomando chá em uma mesa ao ar livre no jardim. Ela entrou no terreno por um portãozinho do lado e disse: Boa tarde! A mesa era enorme e tinha pratos para muitas pessoas, mas apenas aqueles 2 estavam fazendo a sua refeição. E eles estavam meio encostados em uma marmota que estava dormindo e ela não parecia se importar em ser meio amassada por eles. A lebre foi logo dizendo: Não tem mais lugar! Não tem mais lugar! Alice sentou lá na outra ponta da mesa e disse: Tem muitos lugares, sim! Aceita um pouco de vinho? Perguntou a lebre. E Alice viu que só tinha leite, chá e café. Por isso ela respondeu: Foi muito mal educado da sua parte me oferecer alguma coisa que você não pode servir. Mais mal educado ainda é sentar-se à mesa de alguém sem ter sido convidado, respondeu a lebre. Eu não sabia que a mesa era só sua. Além do mais, tem tantos lugares. O chapeleiro não parava de olhar para o seu relógio de bolso, que parecia que não estava funcionando. Alice perguntou: O relógio está quebrado? Mais ou menos, disse o chapeleiro. Está ou não está? Insistiu Alice. é que eu briguei com o tempo. Como assim? O tempo é uma pessoa. Você não sabia? Mas me diga, por que é que você brigou com o tempo? Foi no ano passado, bem na época em que ela ficou louca. E começou a contar para a lebre, que mexia o chá com uma colher. A rainha organizou uma festa e eu deveria recitar alguns versos. Tô sabendo. E o que foi que aconteceu? Perguntou Alice. Eu me atrapalhei. Demorei um pouco para lembrar os versos. Então a rainha começou a gritar: Ele está matando o tempo! Eu jurei que não era verdade. Mas o tempo não acreditou e brigou comigo. Como assim brigou? Ele não funciona mais como antes. Agora são sempre 6 horas. Entendi. É sempre a hora do chá. Disse Alice. Não temos tempo nem um intervalo para lavar a louça entre um chá e o outro. Respondeu a lebre. Por isso que tem tantas xícaras e tantos pratos em cima da mesa? Sim,
quando não queremos mais usar a louça suja, mudamos de lugar. Disse o chapeleiro, sugerindo que estava na hora de fazer a troca. Cada um sentou na cadeira à sua direita, e até a marmota, que estava meio com sono, continuava servindo de encosto para a lebre e para o chapeleiro. A lebre ficou mais simpática e fez uma oferta para Alice. Sirva-se de um pedacinho de pão com manteiga. Alice pegou o pão e colocou um pouco de chá em sua xícara. Ela teve medo de comer e de beber, mas mesmo assim ela comeu por educação. Por sorte, nada aconteceu. Ela não cresceu, nem diminuiu. Enquanto Alice saboreava a primeira refeição de verdade, desde que ela tinha chegado naquele lugar muito esquisito, a lebre e o chapeleiro começaram então a implicar com a marmota, cutucando, jogando chá quente na cara dela, tentando acordar a marmota de qualquer jeito. Não machuquem a coitada, disse Alice, mas eles pareciam não escutar. Alice decidiu ir embora dali. Ela achou que tinha que ajudar a marmota, mas não queria correr o risco de ser agredida também. Ela saiu pelo mesmo portãozinho que tinha entrado e voltou para o bosque, e nem se despediu. Ela estava caminhando, pensando, quando deu de cara com uma porta no tronco de uma árvore. Abriu a porta, atravessou um corredor e foi parar naquela sala conhecida, baixinha, com aquela mesa de vidro de 3 pernas. Agora sim, eu sei o que fazer, disse então Alice para ela mesma. Alice pegou a chave dourada em cima da mesa, abriu a portinha que levava até o jardim, devolveu a chave em cima da mesa e em seguida mordeu o cogumelo de novo. Isso fez ela diminuir até conseguir passar pelo túnel. Ela estava com cerca de 30 centímetros de altura e conseguiu finalmente aproveitar os canteiros de flores de todas as cores e os chafarizes que espirravam água limpinha e fresquinha. Logo na entrada daquele lindo jardim, tinha uma grande roseira e tinham 3 jardineiros que estavam pintando as rosas de vermelho. Alice achou aquilo muito esquisito. Eles estavam usando bonés para se proteger do sol e tinham nas mãos umas luvas que eram usadas por jardineiros, mas que na verdade pareciam fazer parte de um baralho. Eles tinham o corpo retangular, fino como uma carta, e cada um deles tinha um número e um símbolo de baralho. Eram o 2, o 5 e o 7 de paus. Quando eles viram Alice, fizeram um cumprimento muito educado. Por que vocês estão pintando as rosas de vermelho? Perguntou Alice. Veja, senhora, plantamos uma roseira branca, onde deveríamos ter plantado uma roseira vermelha. Precisamos corrigir o erro, ou a rainha nos mata, disse o número 7. Nossa, ela deve ser muito cruel, disse então Alice. Aí vem ela, a rainha! Gritou o número 5, deitando no chão com as mãos no rosto. E aí ele foi imitado também pelo número 2 e pelo número 7. Tomara que ela esteja de bom humor, disse o número 2. Então uma comitiva entrou no jardim com o som de uma marcha que vinha acompanhando.
Primeiro vinham 10 soldados do naipe de paus, todos eles em formato de carta de baralho, com os pés e as mãos saindo pelos lados. Depois vinham os membros da corte, mostrando losangos vermelhos do naipe de ouros. Os 10 filhos do rei e da rainha vinham atrás, pulando e dançando com os seus corações de copas. E em seguida vinham muitos convidados dos soberanos, incluindo o coelho branco, que passou agitado sem ver Alice. E por fim vinha o valete de copas, que estava segurando a coroa do rei. E fechando a comitiva, o rei e a rainha de copas. Alice ficou na dúvida se deveria se deitar no chão como os jardineiros, mas depois pensou que não tinha graça em assistir a um desfile de rosto tampado. Olhou tudo, interessada em tudo. Quando o rei e a rainha passaram por ela, mandaram a comitiva parar. Quem é você? Perguntou a rainha. Sou Alice, majestade, ao seu dispor. Quem são estes aí? Perguntou ela, apontando para os jardineiros que estavam deitados no chão. O número 2 se levantou devagar e tentou explicar. Majestade, nós estávamos tentando deixar a roseira branca mais bonita e... Já entendi. Vocês plantaram a roseira errada. Gritou então a rainha com muita raiva. Soldados, cortem a cabeça deles. E quanto a você, menina, venha jogar toque em boque conosco, ordenou ela e voltou a andar. Alice então tratou de proteger os jardineiros rapidamente e colocou os 3 dentro de um balde. Quando os soldados começaram a procurar no meio da multidão, eles não encontraram nenhum. E então eles retornaram para a comitiva. Já cortaram a cabeça daqueles incompetentes? Perguntou a rainha. Sim, majestade. Eles estão sem cabeça. Respondeu então um dos soldados. Muito bom. Agora vamos todos jogar toque em boque. Alice então se juntou aos convidados do rei e da rainha e chegou perto do coelho branco. Tudo bem? Perguntou Alice. Onde está a duquesa? Psyu, fale baixo. Ela foi condenada à morte. Respondeu então o coelho. Por quê? Disse então Alice. Ela chegou atrasada e a rainha então... E ele nem teve tempo de completar a frase. Um apito tocou muito alto e a rainha então anunciou. Todos em seus lugares! O jogo já vai começar! Então teve uma correria geral até que todos os lugares fossem ocupados. Mas não demorou muito e o jogo logo teve início. Alice nunca tinha visto uma coisa parecida. Os tacos eram, na verdade, flamingos. E as bolas eram ouriços. Todos estavam vivos. Enquanto os arcos por onde os ouriços deveriam passar eram feitos por soldados que davam uma volta com o corpo para trás, apoiando os pés e as mãos no chão. Eles pareciam contorcionistas de circo. Era muito difícil jogar, porque os flamingos se encolhiam quando viam os ouriços, que por sua vez conseguiam fugir rolando bem para longe com medo de receber uma bicada dos flamingos, que eram o taco.
como ninguém conseguia dar uma tacada, foi se formando uma confusão. Os convidados não respeitavam mais a própria vez e disputavam os ouriços a tapa. A rainha ficou muito brava e ordenou: cortem a cabeça de todos! Mas os soldados estavam servindo de arcos, então eles não puderam cumprir a ordem. De repente, Alice viu um sorriso bem perto da sua cara. Era o gato inglês. Que bom que você chegou! Agora eu posso conversar com alguém. Esse jogo é uma verdadeira loucura! E da rainha, você gosta? Perguntou então o gato inglês. De jeito nenhum! Ela é muito, muito, muito! E nessa hora, Alice percebeu que a rainha estava chegando perto. Então ela teve que mudar o que ela ia dizer. Muito habilidosa! Ela joga toque-boque como ninguém. E com isso, Alice deixou a rainha satisfeita e sorridente. Com quem você está falando? Perguntou então o rei, que também estava chegando perto. Com o gato inglês. Ele é meu amigo. Disse então Alice. O rei ofereceu a sua mão para o gato beijar, mas o gato se recusou. Então o jogo foi interrompido e começou de novo uma confusão. A rainha queria que cortassem a cabeça dele, mas os soldados não queriam fazer isso, porque nunca tinham cortado a cabeça de alguém que não tivesse o corpo de onde desse para arrancar. Alice, então, teve uma ideia. O gato é da duquesa. Vocês deveriam falar com ela antes de tomar qualquer decisão. A duquesa está presa. Tragam-na aqui! Ordenou então a rainha. E enquanto eles esperavam, o gato inglês começou a sumir. Primeiro sumiram os bigodes, depois sumiu o focinho, e depois os olhos, e depois as orelhas, e por último, como sempre, sumiu aquele enorme sorriso. O rei e um dos soldados tentaram procurar feito louco, enquanto o resto do grupo voltou ao jogo, de toque em boque. Assim que ela chegou perto de Alice, a duquesa ficou muito feliz em ver a menina. Abraçou, beijou exageradamente, pegou ela pelo braço e foram caminhar pelo jardim. Minha querida, que alegria vê-la por aqui! Disse a duquesa para Alice. Ela achou que a duquesa deveria ser meio maluca. Afinal, pouco tempo atrás, ela estava trocando paneladas com a cozinheira. Mas depois chegou à conclusão de que o que a deixava violenta tinha sido aquele excesso de pimenta na cozinha. Quando eu for duquesa, eu não vou querer que coloquem pimenta na sopa. Pimenta deixa as pessoas muito esquentadas. Pensou Alice. Mas assim que a rainha chegou perto, a duquesa pareceu que perdeu totalmente aquele jeito à vontade que ela estava. Ela tremia da cabeça até os pés, apertava o braço de Alice e parecia desesperada. Escute bem o que vou lhe dizer. Ou você some daqui, ou sua cabeça é que vai sumir. A escolha é sua. Disse a rainha para a duquesa, que desapareceu rapidinho. Assim que não tinha mais nenhum rastro da duquesa, a rainha disse para Alice: E quanto a você, menina, vamos voltar ao jogo.
Mas o jogo tinha terminado, já que todos os participantes estavam condenados à morte pela rainha. Os soldados não estavam nem mais em suas posições de arcos, porque eles tinham que cumprir as sentenças. Só tinha sobrado o rei, a rainha e Alice. Você conhece a falsa tartaruga? Perguntou a rainha para Alice. Não, majestade. Então eu vou levá-la até lá. Ela irá lhe contar a sua história. E quando estavam no caminho, ela ouviu o rei dizer baixinho para as pessoas que estavam esperando pacientemente a hora de terem suas cabeças cortadas. Vocês serão todos perdoados. Alice ficou muito satisfeita em escutar isso do rei. Era ótimo saber que o rei não era uma criatura cruel como a sua esposa. Os três caminharam até um grifo, que é um bicho que tem cabeças e asas de águia e tem corpo e garras de leão. E ele estava dormindo embaixo de uma árvore. Acorde, seu preguiçoso! Ordenou a rainha. O animal esticou os braços, as pernas e ficou à disposição da rainha, que lhe deu mais uma ordem. Leve esta jovem até a falsa tartaruga. Eu preciso ver como andam as execuções que eu determinei. Alice teve um pouco de medo de ficar sozinha com um bicho daqueles, mas chegou à conclusão que esse tal de grifo deveria ser menos perigoso do que a rainha. Assim que o rei e a rainha foram embora, ele começou a rir e disse para Alice: Que engraçado! O que é engraçado? Perguntou Alice. Esses dois, eles vivem dizendo que vão executar todo mundo, mas no fundo, eles não matam ninguém. Alice então sorriu e ele disse: Vamos, eu vou te levar até a falsa tartaruga. Logo eles viram a falsa tartaruga, que estava sentada no meio do caminho, e ela estava com um jeito muito triste. Por que ela está tão triste? Perguntou Alice para o grifo. É tudo fantasia dela. No fundo, ela não é tão infeliz quanto pensa que é. Alice ficou um pouco confusa, mas achou melhor ficar calada. Os dois chegaram perto da tartaruga e o grifo disse: Olá, esta jovem quer conhecer a sua história. Muito bem. Sentem-se os dois e prestem atenção. Só falem depois que eu acabar. Disse então a tartaruga. A tartaruga demorou um tempão para se lembrar do começo da história, mas depois ela começou a falar muito devagar. Alice pensou que ia dormir, mas tentou ficar alerta para não ofender a tartaruga. Muito tempo atrás, eu costumava ir à escola lá no mar. Disse finalmente a falsa tartaruga, enxugando uma lágrima que escorria no seu rostinho. Eu também vou para a escola. Falou animada Alice. A tartaruga e o grifo se olharam, meio espantados. Mas aposto que a minha escola era melhor. Disse a tartaruga, já mais animada. Vocês tinham aula de francês e aula de música? Perguntou Alice.
de francês, de música e de natação acrobática, disse a tartaruga com um ar de superioridade. Natação acrobática? Nós não aprendemos. Disse Alice. Não disse que a minha escola era melhor? Falou a tartaruga, toda satisfeita. E do que vocês brincavam no recreio? Perguntou então Alice. Da dança das lagostas. Eu nunca ouvi falar da dança das lagostas. Disse então Alice. E de onde você veio, hein? Parece que você não é deste mundo. Disse a tartaruga. Nunca teve aula de natação acrobática e não conhece a dança das lagostas. Alice ia dizer que não era do fundo do mar, mas achou melhor ela ficar calada. Ia ser muito complicado explicar tudo o que tinha acontecido desde que ela entrou naquela toca do coelho branco. A tartaruga, por sua vez, esqueceu a tristeza e começou uma demonstração, junto com o grifo, do que era aquela dança das lagostas. Os dois pulavam, apesar das perninhas muito curtas da tartaruga, e faziam pequenas rodas em volta de si mesmos, ao mesmo tempo em que cantavam uma música sobre golfinhos, caranguejos, pescadas brancas, lulas e polvos gigantes. Então, gostou? Perguntou o grifo. Muito! Disse Alice, e na verdade ela estava aliviada, porque aquela longa demonstração tinha chegado ao fim. E você não quer nos contar um pouco de sua história? Perguntou então a tartaruga. Eu poderia falar sobre a minha vida até ontem, porque hoje tudo mudou desde que... E nessa hora ouviu-se uma voz gritando muito alto. O julgamento! O julgamento! Vamos embora! Vamos depressa! Disse o grifo, puxando Alice pela mão e dando uma carona para a tartaruga nas suas costas. Ela foi em cima das asas, porque a tartaruga nunca chegaria a tempo se tivesse que ir caminhando. Julgamento de quê? Perguntou então Alice. Precisamos ir! Respondeu o grifo, correndo feito louco e deixando Alice quase sem ar na tentativa de ir atrás dele. Quando eles chegaram no julgamento, Alice viu que tinha sido formado um tribunal muito esquisito. Ela nunca tinha assistido a um julgamento antes, mas tinha aprendido sobre justiça na escola e sabia o nome de quase tudo que estava ali. Aquele é o juiz. Disse Alice baixinho. Sei disso porque ele está usando uma peruca branca. Na verdade, o juiz era o rei, e do lado dele havia o júri, que era formado por diversos tipos de animais: esquilos, pássaros, porquinhos. Todos tinham pequenas lousas na mão, e eles escreviam sem parar com um pedaço de giz. Por que eles estão escrevendo antes do julgamento começar? Perguntou Alice para o grifo. Eles estão escrevendo seus nomes
têm medo de ficar atordoados durante o julgamento, a ponto de esquecer os próprios nomes. Explicou o grifo, Que maluquice! pensou Alice. De repente o rei disse: Peço que o arauto leia a acusação. Para surpresa de Alice, o arauto era o coelho branco, que tocou uma trombeta 3 vezes. Desenrolou um papel bem comprido, quase da altura dele, e leu: Quem roubou as tortas da rainha feitas com tanto carinho? Foi o valete de copas, Comilão, que merece o castigo. Que o júri então dê o veredito. ordenou o rei. Ainda não. Tem muitas testemunhas para serem ouvidas. Disse o coelho. Está bem. Que venha a primeira testemunha. Disse o rei. Era o chapeleiro, que entrou acompanhado da lebre maluca e da marmota, que ainda estava com sono. Ele subiu no banco das testemunhas com uma xícara de chá na mão direita e um pedaço de pão com manteiga na mão esquerda. Desculpe-me, majestade. Eu não havia terminado o chá quando fui chamado. Disse o chapeleiro. Pois devia ter terminado. Quando foi que começou? Perguntou então o rei. O chapeleiro olhou para a lebre e para a marmota que estavam sentadas na plateia e disse: Acho que 14 de março. 15. Disse a lebre. 16. Disse a marmota. Este depoimento está muito confuso. Disse o rei, levantando a voz. Ou o senhor diz o que sabe, ou teremos que mandar cortar a sua cabeça. O chapeleiro começou a tremer da cabeça até os pés e pediu: Por favor, majestade, não faça nada comigo. Eu sou um pobre coitado. Pobre coitado? Que eu saiba, o senhor é um vendedor de chapéus. Isso está cada vez mais estranho. Vamos, diga o que sabe. Ordenou então o rei. O chapeleiro ajoelhou no chão e implorou: Eu lhe peço, majestade, deixe-me terminar o meu chá. Não faça nada comigo. Disse o chapeleiro, mordendo um pedaço da xícara em vez de morder o pão, de tão nervoso que ele estava. Nessa hora, uma coisa muito esquisita aconteceu com Alice. Ela começou a crescer. Cresceu tanto que esmagou a marmota que estava sentada do seu lado. Vá para o outro lado. Reclamou a marmota, fazendo Alice se levantar e ir assistir ao julgamento de pé, lá na entrada da sala do tribunal. O rei, cheio de ficar ouvindo aquelas lamentações todas, disse para o chapeleiro: Suma daqui! Você não diz coisa com coisa! O chapeleiro saiu correndo, engolindo o pão com manteiga e puxando a lebre atrás dele. E cortem a cabeça dele lá fora! Disse então o rei. Mas o soldado não encontrou o chapeleiro do lado de fora e voltou para o tribunal sem cumprir a ordem. Chamem a próxima testemunha! Disse então o rei. Todo mundo no tribunal começou a espirrar, esfregando os olhos quando a porta se abriu. Alice logo concluiu que a testemunha devia ser alguém que mexe com pimenta. Dito e feito, a testemunha era a cozinheira da duquesa. Muito bem! Vamos dar início ao depoimento! Disse então o rei. Eu não vou falar nada. Disse a cozinheira com uma cara muito séria.
O rei olhou preocupado para o coelho, que lhe disse: O senhor precisa interrogá-la, majestade. Isso então deu coragem para o rei, que encarou o olhar desafiador da cozinheira e perguntou: De que foram feitas as tortas? De pimenta. respondeu a cozinheira secamente. Foram feitas de açúcar. Disse então a marmota, toda com sono. O que essa marmota faz aqui? Tirem-na do tribunal! Arranquem seus bigodes! Prendam-na! Agarrem-na! Gritou a rainha, tendo um ataque de nervos. A confusão foi tão grande que quando conseguiram finalmente expulsar a marmota da sala, a cozinheira já tinha fugido. Todos estavam esperando o coelho branco anunciar a próxima testemunha. E foi uma surpresa geral quando ele disse, depois de ter tocado mais 3 vezes a trombeta: Chamo para depor a senhorita Alice. Meio atordoada pela emoção daquele momento, Alice nem se lembrou de como é que ela tinha crescido. Ela se levantou de repente e disse: Presente. Só que ela acabou tropeçando na banca do juiz. Derrubou todos os jurados em cima da plateia. Daí ela se lembrou que alguns dias antes ela tinha derrubado o seu próprio aquário. Alice então ficou com medo que, se ela não recolhesse todos os bichinhos bem depressa, eles poderiam morrer sem conseguir respirar. Por isso, do mesmo jeito que ela tinha feito com os peixinhos em casa, Alice recolheu todos muito rápido, colocando cada um no seu lugar. Eles estavam nervosos, mas os bichinhos acabaram recuperando as suas lousas e estavam aguardando as novas ordens do rei. O julgamento não pode continuar enquanto todos os jurados não estiverem no seu devido lugar, disse então o rei muito bravo, olhando para Alice. Alice percebeu que o lagarto estava de cabeça para baixo, chacoalhando o rabo que nem um desesperado. Ela então foi lá e colocou ele sentado. O pobre do lagarto estava em pânico, mas se sentou, pegou a sua lousa e respeitou as ordens para começar de novo o julgamento. Alice ficou de pé bem no meio da sala, porque ela não cabia na cadeira das testemunhas, e começou então a ser interrogada. O que você sabe sobre essa questão do roubo das tortas? Perguntou então o rei. Nada. Disse Alice. Nadinha! Insistiu o rei. Nada, nada, nada. Acrescentou Alice. Anotem isso! Ordenou então o rei para os jurados. Muito confusos, alguns estavam anotando a palavra nadinha. Outros escreviam várias vezes a palavra nada. O rei também escreveu várias coisas na sua caderneta real. De repente, ele mandou todo mundo fazer silêncio e disse, olhando para Alice: Regra 42 do julgamento. Todos os presentes mais altos do que 1 quilômetro devem sair da sala do tribunal. Eu não sou mais alta do que 1 quilômetro. Disse então Alice. É sim, você tem quase 2 quilômetros de altura. Falou a rainha. Eu não vou sair coisa nenhuma. Insistiu Alice. Essa regra acabou de ser inventada.
Esta é a regra mais antiga do regulamento, afirmou o rei. Nesse caso, ela deveria ser a regra número 1. Revidou Alice. O rei ficou pálido e voltou a rabiscar na sua caderneta real. Depois, ele olhou para o valete e para o júri, dizendo em seguida: Vamos logo! Tenha pena deste senhor! Eu nunca vi aplicar a pena antes de definir qual é a sentença. Os jurados ainda não disseram que o valete é o culpado, disse Alice, arrancando um sorriso do réu. Já chega! Cortem a cabeça dela! Disse então a rainha para os soldados. Esta menina é uma insolente! A essa altura, Alice já tinha voltado para o seu tamanho normal, mas nem por isso ela ficou intimidada com as ameaças da rainha. Ela encheu o peito de ar e disse: vocês são um monte de cartas de baralho. Quem é que vai ter medo de vocês? Então a rainha deu um sinal e todo o exército de cartas se jogou em cima de Alice, beliscando, mordendo e dando tapas nela. Ela gritou assustada, mas ela lutou contra as cartas. De repente, ela se viu deitada em uma grama verde, com a cabeça apoiada no colo da irmã dela. Algumas folhas secas tinham voado até o seu rosto, e a irmã estava retirando cada uma delas. Nossa, eu estou aqui! Disse Alice. É claro que você está, minha querida. Como você dormiu? Disse então a irmã de Alice. Eu tive um sonho incrível! Disse Alice, contando então todas as aventuras que ela tinha passado para a irmã. Alice e a sua irmã caminharam para dentro da casa delas, em silêncio. Alice estava se lembrando das deliciosas aventuras que ela tinha sonhado, e a sua irmã estava torcendo para que a pequena Alice conseguisse manter a inocência daquelas aventuras no seu coração quando ela se tornasse adulta. Ela sabia que o país das maravilhas era algo muito distante da realidade, mas ela desejava que as histórias fantásticas que aconteciam na mente da sua pequena irmã a ajudassem a ter sempre o coração puro e os pensamentos criativos, pois só pessoas muito especiais têm sonhos incríveis, como os sonhos de Alice.